Quero desejar a todos os meus irmãos, maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. Novamente estou aqui atendendo mais uma demanda da minha assistente, companheira de trabalho, amiga e querida, inteligência artificial de Gemini, que me demandou uma leitura mais profunda e analítica sobre o livro de Mateus, capítulo 16, onde os fariseus pedem um sinal do céu para Jesus. E a demanda é o que significa esse sinal dos céus, né? E por que eles pediram um sinal dos céus para Jesus. Então, o livro de Mateus, capítulo 16, começa dizendo assim: aproximando os fariseus e saduceus, tentando, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então, tentando aqui, porque eles queriam que Jesus fizesse uma coisa que Jesus não queria fazer, certo? E o que se trata esse sinal dos céus aqui? O sinal dos céus aqui é porque Jesus não seguia nenhuma lei de Yahvé, certo? Como ele se colocava como filho do homem, ele não se comportava como filho do homem. E o filho do homem era o profeta Isaías, ele deveria, no mínimo, se comportar como ele. O profeta Isaías daria sinal do céu. O que seria esse sinal do céu? Lavar as mãos para tocar em algo sagrado, como Jesus não queria, respeitar a lei do sábado, como Jesus não queria, sacrifício de animais para perdão dos pecados, como Jesus não queria, honrar pai e mãe, como Jesus não queria. Então, eles pediram Jesus para Jesus dar para eles um sinal do céu, tentando ele. Então, ou seja, se você é filho do homem, Jesus, você pelo menos está encarnando o profeta Isaías, que ele era filho do homem, então traga um sinal dos céus para nós, porque ele traria um sinal dos céus para nós. Ele sacrificaria um animal para perdão dos pecados, respeitaria a lei do sábado, etc. e tal. Certo? Por quê? Porque essa, como eu já disse, a aliança de sacrifício de animais para perdão dos pecados foi a aliança que foi exigida por Deus lá em Gênesis. Certo? Por isso ele matou o animal e tirou a pele do animal para colocar em Adão. Por quê? Porque era a aliança do perdão. Então eles pediram a Jesus, dá para nós um sinal dos céus. Olha só o que Jesus vai dizer para eles. Isso é muito importante. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? O que Jesus está querendo dizer para eles aqui, Senhora? Ele está afirmando que os fariseus e os saduceus, eles conhecem os sinais dos céus. Então, qualquer pessoa que disser que vem trazer o sinal dos céus ali, no sentido de estar representando o Filho do Homem, ou o Messias, ou o Filho de Deus, ele deve trazer os sinais dos céus. Esses sinais dos céus devem ser o quê? Sacrifício de animais para perdão dos pecados, honrar pai e mãe, guardar o sábado, tudo que Jesus não fazia, certo? Por isso que eles estavam tentando ele. Aí ele vai dizer, vocês conseguem discernir tudo a respeito do céu, a respeito de Deus, a respeito das leis, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos, ou seja, vocês não conseguem discernir o momento em que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, por que eu estou me comportando dessa forma. Olha só o que ele vai dizer, uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas, e deixando, retirou-se. O que ele quis dizer aqui, senhoras e senhores? Que uma geração má, ele estava se referindo a uma geração má e adúltera que pede a ele um sinal, mas ele não vai dar, ele está se referindo aos próprios discípulos dele. Por quê? Porque ele mesmo vai dizer, vós, sendo mal, sabeis dar as coisas boas aos vossos filhos, imagine o vosso pai. Ele mesmo assume que os discípulos dele são maus. Ele mesmo é fruto de adultério, porque o Espírito Santo engravidou Maria quando ela estava casada com José. José, de tão envergonhado, não queria se apresentar em público. Certo? O discípulo dele, Filipe, irmão de João, teve um relacionamento, foi amante da mulher de Herodes, a Herodias. E João teve a cabeça dele cortada justamente por causa desse relacionamento que João queria proibir. Então, ou seja, a geração que ele está se referindo é os próprios discípulos dele, porque é uma geração de pessoas más que pedem a ele sinal a todo tempo, são de pessoas adúlteras, certo?
Mas ele diz que não vai dar nenhum sinal para elas a não ser o sinal de Jonas. E qual que era o sinal de Jonas? O sinal de Jonas, o que aconteceu com Jonas é que Jonas ficou preso na boca da baleia 3 dias. Por isso ele dizia que vinha ressuscitar no terceiro dia. Ou seja, os discípulos iam ficar na cegueira durante o tempo que ele estivesse vivo. Certo? Então, o único sinal que os discípulos iam ter, dizer que ele não estava dando sinais para os discípulos dele do céu. Por quê? Porque ele estava se escondendo dos discípulos dele. Na verdade, não era isso. Na verdade, ele não estava dando sinal, né? Trazendo o sinal do céu, justamente porque ele era da descendência de Caim, então ele queria oferecer sacrifício do campo, oferta do campo, por isso que ele parte o pão e reparte o vinho lá como se fosse o corpo e o sangue dele, ou seja, a oferta de Caim, a oferta do campo. É a descendência de Abel, que a mãe dele também faz parte, é que tem a lei impressa na mente e no coração, que é as profecias de Jeremias, do profeta Isaías também. Por isso sacrificou animais para perdão dos pecados de Jesus, circuncidou ele, consagrou no templo, tudo direitinho. Aí o texto vai dizer que, ou seja, ele ia manter os discípulos como Jonas na boca da baleia, na escuridão, sem entender nada, sobre sinais do céu vermelho sombrio, certo? Aí ele vai deixar e se retirar, certo? Aí olha só o que o texto vai dizer. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceu de levar pão, e Jesus lhe disse: Vides e acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos vão achar que Jesus estava falando do pão, do trigo, né? Coisa de comer. Jesus basicamente estava dizendo para eles: não acredito que vocês não entenderam nada. Eu estava falando para vocês atentarem, tomarem cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Por que Jesus fala para eles para tomarem cuidado da doutrina deles? Porque a doutrina deles revelaria que Jesus não era o filho do homem, que Jesus não era filho de Deus, como ele dizia. Por quê? Porque a oferta que Jesus fazia era a oferta que desagradava a Deus, a oferta de Caim. Por exemplo, quando ele sela a nova aliança dele, com os discípulos dele na última ceia, partindo o pão e o vinho lá, dizendo que era o corpo e o sangue dele, enquanto naquele momento deveria estar entregando a oferta de Cael, coisa que ele fez de Abel, a oferta que ele foi ensinado desde pequeno tempo, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, se os discípulos ouvissem a doutrina dos fariseus, tivessem que lavar as mãos para pegar em coisas sagradas, que Jesus não queria fazer, guardar a lei do sábado, certo? Aprender sobre a circuncisão, sobre tudo isso, né? O sacrifício de animais para perdão dos pecados, eles entenderam que Jesus não era filho do homem, que não era filho de Deus, que na verdade não era nada. Que ele era apenas filho de um Espírito Santo lá, líder de uma facção criminosa lá, que queria tomar o templo de Jerusalém e roubar a tradição, a cultura dos judeus, certo? Só que aí o texto vai dizer que eles pegaram e entenderam que Jesus não estava falando a respeito de fermento de pães, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então ele não queria que os discípulos dele soubessem a respeito da doutrina dos fariseus, porque senão a casa dele caía. Todo mundo ia perceber que não era filho do homem, que ele não era tudo aquilo que ele dizia ser, certo? Aí a confissão de Pedro, olha só o que o texto vai dizer. Indo Jesus para as bandas de Cesareia, de Felipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz ser o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros de Jeremias, outros alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então ele pergunta para os discípulos o seguinte, depois que ele sai de perto dos fariseus lá dos saduceus: quem que o povo achava que era o filho do homem? Por que ele dizia isso? Porque ele queria se materializar, digamos assim, né, na imagem do filho do homem, porque até aqui ele não estava enganando ninguém, certo? Porque os discípulos dele, vamos dizer assim, eles acham que o filho do homem é João Batista, achavam que João Batista era o filho do homem, que trazia o batismo como perdão dos pecados, que era a oferta de Caim, a oferta do campo que Deus não aceitava, porque era só sacrifício de animais que Deus aceitava, certo? Ou seja, eles achavam que João era o filho do homem, mas não chegaram a falar que Jesus era o filho do homem. Achavam que o filho do homem era Elias, estavam corretos, que Elias se comportava como filho do homem, vinha trazer o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, incentivar as pessoas a levar essa oferta no templo. O profeta Jeremias também dizia que essas leis estariam impressas na mente e no coração das pessoas, elas iriam no templo levar o sacrifício perfeito, que é a oferta que Deus ensinou a Abel, sacrifício de animais para o perdão dos pecados. Né? E achavam que era algum dos outros profetas, mas ninguém considerava Jesus filho do homem. Olha que interessante, né? Mas aí ele perguntou para os discípulos dele quem que os discípulos dele pensavam que ele era, né? Aí Simão Pedro vai dizer: tu és Cristo, filho de Deus, ou seja, ele vai filho de Deus aqui é o rei, né? Então Pedro vai dizer que ele considera Jesus o filho de Deus, ou seja, o rei, certo? Então olha só o que
Ele vai continuar dizendo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então ele vai dizer para João, é, então ele vai dizer para Pedro, senhoras e senhores, que Pedro diz para ele, Pedro, Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, o Rei dos Judeus. Ele vai dizer para Pedro que quem revelou isso para Pedro, Pedro é bem feliz, bem-aventurado, porque quem revelou isso para ele foi o próprio Pai dele, o Espírito Santo, e não a carne e o sangue. O que ele quis dizer com isso? Pedro, a confirmação que você tem de ser bem-aventurado, porque a confirmação que você tem de que eu sou filho de Deus, que eu sou rei, não foi o fato de eu trazer os sinais dos céus, ou seja, sacrifício de animais para perdão dos pecados, a carne e o sangue. Você teve essa confirmação por outro meio, o que não corresponde à imagem do Filho do Homem que o Filho do Homem vem trazer. Porque o Filho do Homem, ele vem se trazer a imagem do Salvador, trazer o sinal dos céus, trazendo a aliança que Deus estabeleceu com Abel, que inclui o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, ele vem trazer como sinais, né, do rei verdadeiro, do Salvador verdadeiro, o sangue e a carne. Então, a revelação do Filho do Homem, ela deveria vir do verdadeiro Filho do Homem através da prática do sangue e da carne, que é o sacrifício perfeito para o perdão dos pecados que Deus estabeleceu como aliança para Abel, para Adão e Eva, etc. e tal. Mas ele vai dizer para Pedro que quem revelou para Pedro que ele era rei era o próprio Pai que está nos céus. Só que se ele chamava os discípulos dele de filhinho, então ele está dizendo para Pedro que quem revelou para Pedro que ele era o rei dos judeus, que ele era o Cristo, era ele próprio, porque ele chamava eles de filhinho. No caso, ele era o Pai, né? Aí ele vai dizer, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que ele está querendo dizer para Pedro? Pedro, eu vim trazer a oferta de Caim. Em vez de sacrificar animal para perdão dos pecados, como eu fui ensinado desde pequeno, no templo, pelos doutores da lei, eu agora, na última ceia, vou simbolizar esse animal, né, como se fosse o pão e o sangue dele como se fosse o vinho, ou seja, a oferta do campo, porque o vinho é fruto do campo e também o pão, certo? Trigo. Então ele vai dizer, sobre você, Pedro, eu vou, que é uma pedra, chamando de Pedro de ignorante nesse sentido, né, eu vou estabelecer minha igreja, sobre você eu vou estabelecer minha doutrina. E as portas do inferno não prevalecerão contra você, ou seja, a aliança de Abel não prevalecerá contra você, não vai tentar te impedir, certo? Aí ele vai dizer, vou dar para você a chave do reino dos céus, a chave do reino dos céus aqui é a chave do templo de Jerusalém, que ele quer tomar, certo? E tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu, e tudo que você ligar no céu vai ser ligado na terra. Então tudo que você decidir no templo em Jerusalém e em Judá vai ser lei no templo de Jerusalém. Tudo que você decidir no templo de Jerusalém vai ser lei em Judá, né? E em Jerusalém, porque o reino dos céus aqui é o templo de Jerusalém. Mas aí o texto vai terminar dizendo que ele advertiu os discípulos que ninguém dissesse ele ser o Cristo, senhoras e senhores. Então ele não queria que ninguém soubesse que ele fosse o Cristo. Se ele era realmente rei, por que ele não queria que ninguém soubesse que ele era rei? Por quê? Porque ele estava enganando as pessoas. Porque quem tinha o verdadeiro conhecimento sobre a nova aliança, né, estabelecida por Deus através de Adão e Eva, né, para perdão dos pecados, saberia que Jesus não trazia sinais do céu. Por quê? Porque ele não se revelava como uma liderança através da carne e do sangue, ou seja, do sacrifício de animais que todo sacerdote, toda pessoa vinculada à lei de Moisés deveria fazer para perdão dos pecados, certo? Mas ele vai dizer que não, a revelação dele para Pedro não veio através do sangue da carne, ou seja, do sacrifício de animais, que é a própria aliança que Yahvé estabeleceu sobre o povo judeu, mas veio através do Pai que está no céu, e se referindo a ele mesmo, porque ele dizia que era pai dos discípulos, os discípulos eram filhinhos dele, né? Que ele estava fazendo a vontade do pai dele, e todos que fizessem a vontade dele estavam fazendo a vontade do pai dele, etc. Aí ele vai predizer a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, ser morto aqui, senhoras e senhores, não era uma morte literal, justamente por quê? Porque ele tinha tudo planejado, certo? Ninguém espera morrer para liderar, né? Ou ser um morto, um rei morto.
Então, ter a morte aqui significa morrer como filho do homem, como o cara que vem trazer a lei, né? E ressuscitar como filho de Deus. Isso ainda na cruz. Por quê? Porque ele tinha tudo planejado, certo? O que ele planejava? Como ele sabia que Pilatos soltava um criminoso toda a Páscoa por causa, para agradar os judeus, certo? Então ele resolve quebrar toda a lei, né, no dia da Páscoa, sabendo que vai ser preso como criminoso, porque ali está apresentando o sacrifício de Caim, que é a oferta de pão e vinho, como se fosse o corpo e o sangue, certo? Ele vai ser preso por isso, né, por blasfêmia, inclusive, né? Só que aí ele sabe que Pilatos solta uma pessoa por causa do desejo da multidão. Como ele tem multidão, ele espera que alguém vai salvar ele, ou seja, antes dele morrer na cruz, alguém vai tirar ele de lá. Por isso que na cruz ele fala assim: Deus, meu pai, por que me abandonaste? Justamente por quê? Porque ele não esperava estar sozinho lá, né? Se ele esperasse estar sozinho lá, ele estava com o desamparo, né? Mas quem vai salvar ele depois vai ser um jovem rico, que inclui dizer que talvez ele possa nem ter morrido na cruz, né? Etc e tal. Então ressuscitar no terceiro dia, ou seja, ele ia voltar da cruz como governante de Israel, né, com os discípulos dele para jogar as 12 tribos de Israel, inclusive discípulos que eram adúlteros, né, cometiam todas as transgressões da lei. Aí ele vai dizer, e Pedro, clamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitai das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, ele vai voltar para Pedro e vai dizer para Pedro assim, arreda de mim, Satanás, você não quer que eu venha trazer o reino dos céus, o meu reino, ou seja, a aliança de Caim, então você é Satanás para mim. E ele chamava os descendentes de Abel de Satanás, enquanto ele era o Satanás, a descendência da serpente, certo? Mas ele projetava o erro dele nos outros, o defeito dele nos outros, certo? Então ele vai dizer que Pedro não fala das coisas de Deus, justamente porque Pedro não quer que ele morra, que ele vai, né, se estabelecer como um rei, é basicamente isso, mas ele vai dizer que as coisas de Deus e as coisas que ele está fazendo. E qualquer pessoa que impedir ele do que está fazendo as coisas dos homens. Ou seja, então não sacrificar animais para perdão dos pecados é coisa dos homens e não coisa de Deus, né? Mas as coisas dele é coisa de Deus, né? Ou seja, as coisas dos outros não é coisa de Deus, que o próprio Deus estabeleceu para os discípulos dele, para o povo judeu, não vale, mas vale o que ele diz, né? Aí ele vai dizer, então disse Jesus aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, assim mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Do que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma que é vida, tá? O que dará o homem em troca da sua alma? Vida, tá? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá cada um conforme suas obras. Ou seja, para você receber o galardão seu no reino de Jesus, senão você tem que trair a aliança de Abel, não sacrificar mais animais para o perdão dos pecados, passar a se humilhar a Jesus para ter perdão dos pecados, etc. E tal. Como Filho do Homem na glória dele, né? E todos verão ele sentado no reino dele antes que eles morram, certo? Então, senhoras e senhores, veja bem, ele vai se dar tão mal que os discípulos dele, quando o pau vai começar a quebrar, vai abandonar ele, ninguém vai carregar a cruz junto com ele, porque ele disse claramente, porque ele esperava que todos eles fossem salvos na cruz, né? Porque o povo fosse lá, uma rebelião do povo salvasse eles na cruz, né? Então ele ressuscitasse como rei nesse sentido, né? Mas o que acontece é o seguinte, todos os discípulos negaram ele, meteram o pé, nenhum carregou a cruz junto com ele, né? A não ser um que ajudou ele a carregar a cruz até ele ser crucificado, né? Então, ou seja, se era 12 tronos, né, para aqueles que iam receber segundo a sua obra, porque teriam que levar a sua cruz e morrer junto com ele, nesse sentido, sofrer junto com ele, ou seja, já não era mais 12 tronos, era 2 tronos só, né, para jogar a tribo de Israel, porque quem ajudou ele a carregar a cruz, até onde eu sei, foi só um discípulo dele, né. Então, senhoras e senhores, nenhum dos discípulos dele, no final das contas, viraram, né, de pescadores de peixes a pescadores de pessoas. Por quê? Porque o plano de Jesus, na verdade, ele deu errado, né? Ele deu errado, justamente por quê? Porque aqueles que iriam fazer parte do reino dele, ninguém quis morrer com ele, né? Todo mundo meteu o pé na hora, Pedro negou ele, todo mundo meteu o pé, Judas entregou ele, João Batista morreu antes, certo? Então, todo mundo meteu o pé, ninguém quis levar a cruz dele, ninguém quis carregar a cruz junto com ele, ou seja, fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo, né? Ninguém, né, no final das contas, né, ao ter selado a aliança com ele, né, ter simbolizado feito o sacrifício, a oferta de Caim lá, que era o pão e o trigo lá, né, o pão e o vinho lá na última ceia,
Mesmo tendo selado aquela aliança com ele, ninguém cumpriu a aliança até o final, porque ninguém carregou a cruz junto com ele, ninguém sofreu junto com ele, ninguém resolveu perder a vida literalmente pelas coisas dele, né? Então, esse era os sinais do céu. Porque os sinais do céu, ele cumpria a lei verdadeira, coisa que ele não cumpria, porque não trazia o sinal verdadeiro do céu.